Olá, amigos e amigas, eu voltando mais uma vez para trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Hoje eu vou ler uma passagem na Bíblia muito gloriosa que está no livro de Mateus 6, a partir do 19, que diz: As riquezas e as preocupações com os bens materiais. Vamos meditar nessa palavra? A partir do 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde traça e ferrugem os consome e os ladrões invadem e roubam. O 20. Mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça nem o ferrugem os consome e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa palavra, ela nos pergunta, né? O que realmente tem valor nas nossas vidas, né? A nossa vida ela é muito passageira, né? Ontem a gente era pequeno, hoje a gente já está na idade média, alguns um pouco mais jovem, mas todo mundo está percebendo, né? Que o tempo está passando muito rápido, né? O que realmente importa? Servir ao Senhor, né? Se preocupar com as coisas espirituais, né? Com as coisas que realmente importam, com a família, com a saúde, com o espiritual, ou com as coisas dessa terra, né? Que são coisas momentâneas, né? A gente se preocupa tanto em ir numa festa, numa roupa, e daqui a pouquinho, quando você vê, já passou, né? É um pouco de futilidade, né? A gente se preocupa em comprar um sapato, né? E arrumar o cabelo, e daqui a pouquinho a gente já vê que tudo aquilo ali já foi embora, né? Então a gente precisa ver o que realmente importa. Vamos continuar? No 22, a palavra continua nos falando, né? A candeia do corpo são os olhos, de modo que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grande trevas serão. Essa parte aqui, o que estamos almejando, onde estamos colocando os nossos olhos, né? O que a gente quer para as nossas vidas, que é coisas materiais, estamos apegados a coisas dessa vida, porque muitas pessoas acham que só vai existir essa vida. Seria muito pouco, né? Tanta gente que só viveu até os 10 anos, até os 20, até os 30, gente que já partiu e daí não tem mais nada para viver. Seria um pouco, né, triste. É importante a gente saber que existe sim, existe uma vida, né, no céu, que eu tô trabalhando para ir para lá. Espero que você comece a pensar nisso também, porque existe sim, né? E o que a gente está fazendo? A gente está juntando tesouros, a gente está colocando os nossos olhos só em coisas aqui da terra, nos preocupando, né? Só com o nosso cotidiano. Estamos só focados, né, no hoje, no que está acontecendo agora, né? Ou estamos ansiosos muitas vezes com o dia de amanhã. Alguns estão, né, depressivos, com os olhos no passado, coisas que perderam, né? A gente precisa fazer uma análise da nossa vida, né? Existem coisas maiores, coisas mais gloriosas, né, que a gente precisa analisar. A gente precisa, muitas vezes, nos dedicar a algo maior, né? Ao nosso espírito, à nossa alma, né? Alimentar, porque a carne, essa matéria, essa coisa aqui, tudo é muito passageiro. Vamos continuar. Agora a gente vem aqui no 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odeia um e ama o outro, ou odeia um e despreza o outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Essa palavra já diz tudo, né? A gente está preocupado com as riquezas, né? Ou a gente está preocupado com a nossa vida espiritual, né? Com o nosso bem-estar. Porque é bem verdade que a partir do momento que você trabalha demais, né? Que você se preocupa com finanças, né? Com juntar, com guardar, né? Não estou dizendo que ninguém tem que dar, não vamos guardar dinheiro. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou convidando você a pensar é
nas coisas também espirituais. Amém? Vamos continuar aqui? Agora a gente vem no 25, né? Por isso vos digo que não fiqueis ansioso quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Nem a vida, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial vos alimenta. Acaso não vos tendes muito mais valor do que elas? O nosso Deus é maravilhoso, né? E aqui ele nos convida a pensar, né? A gente está tão preocupado com a roupa, com o sapato, com a casa, e a gente está deixando de nos preocupar conosco. É isso que essa palavra fala, né? Essa palavra também no final tem um conselho maravilhoso. Então, voltando aqui para essa parte, a gente precisa, né, fazer uma análise da nossa vida. O que a gente está fazendo, né? Muitas vezes estamos apegados ao passado, né? Muitas vezes estamos ansiosos demais com o futuro. Às vezes também podemos estar também, né, no perfil de estressados demais por estar fazendo atividades demais hoje. E o que estamos fazendo conosco? Essa é a grande pergunta, né? Mas vamos continuar aqui. No 27. Qual de vós por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração da vossa vida? A gente tem esse poder? A gente consegue adiar? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Se a gente se cuidar, se a gente se alimentar bem, se a gente não tiver vícios, se a gente não procurar confusão, né? Eu acredito que sim. Né? O nosso tempo de vida, quem determina de uma certa forma, somos nós. É claro que acidentes acontecem, né? Fatalidades, mas se a gente cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, né? O Senhor, ele vai olhar para a gente e vai ver que os nossos dias na terra podem ser prolongados, né? Como a própria palavra do Senhor diz, né? Honrai o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Então, ninguém nasce com os dias contados, não. É a gente que faz, né, o nosso tempo. Se a gente está metido em confusão, se a gente busca coisas ruins para a gente, né, a própria pessoa que se mata, ela mesma que abrevia o seu tempo, né? Então, vamos voltar de novo aqui a palavra. Vamos voltar ao 28. E por que andeis ansioso quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham, nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta, olha que coisa maravilhosa. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no fogo, quanto mais vós, homens de pequena fé. Muitas vezes a gente acha que Deus não se importa com a gente, que Deus não liga pra gente, a gente mesmo não se valoriza muitas vezes, né? Então a gente tem que saber o que realmente a gente está fazendo na nossa vida. Hoje esse vídeo nos convida a analisar, né? Analisar o que a gente pode melhorar na nossa vida. A fé, realmente, ela ajuda bastante. Se você for analisar, né? Onde a gente está colocando a nossa esperança, o que a gente está fazendo na nossa vida, no que estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando só pensando no hoje, né? Ou talvez nos garantindo demais, né? Em juntar tesouros para o futuro. Algumas pessoas que já estão presos no passado, né? Com depressão. Então a gente deve analisar, porque assim, o Senhor,
Ele veste os lírios do campo. É o Senhor que plantou todas essas árvores. O Senhor se preocupou com as cores. O Senhor se preocupou com o mar, com o vento, com a brisa, com a cor do céu, com tudo isso. E muitas vezes a gente deixa de olhar a natureza, a gente deixa de aproveitar, né? Porque a gente está muito focado só em coisas materiais. Que hoje a gente vem analisar, vem a meditar, né? Porque tem todos esses detalhes ao nosso redor que muitas vezes, por muito estresse, muito trabalho, né? A gente deixa de ver o que realmente é importante. Mas vamos voltar aqui no 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios é quem procuram todas essas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisamos de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nessa passagem aqui, o Senhor, Ele sabe, o Senhor, Ele supre as nossas necessidades, né? Aqui, essa passagem, quando Ele fala que os gentios, né, é quem buscam isso. Então, que a gente não venha ser como os gentios, que a gente venha crer que tem algo maior, né? A gente venha ter fé, a gente venha olhar para Deus. Deus, Ele nos dá esperança. Deus, Ele nos ensina a viver. Deus, quando a gente olha, né, para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, a gente tem muito a aprender. O Senhor, Ele nos ensina como caminhar, é uma caminhada com Deus, né? E aqui Ele está nos levando a acalmar, a pensar, a refletir o que a gente tem feito da nossa vida, né? Vamos finalizar aqui no conselho maravilhoso, que está no 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará sua própria preocupação, basta cada dia o seu problema. Ou seja, muitas vezes a gente tá, né, preocupado com coisas que aconteceram, com coisas que a gente tem que resolver, né, uma ansiedade. Essa palavra fala muito de ansiedade, mas eu quero levar também para estresse, né? E também para depressão, né? Que muitas vezes a gente está nesse quadro de preocupação e a gente deixa de ver as coisas, né? O hoje, o presente. E não é só o hoje, é o que estamos fazendo da nossa vida, né? Porque o Senhor, Ele quer nos levar em segurança por um caminho firme, sólido, né? Que a gente venha estar tranquilos, confiando no Senhor. O Senhor, Ele tem muita coisa para nós. Mas se a gente ficar só preocupado, né, com o nosso hoje, depois de um tempo a gente vai olhar para trás e vai ver que perdeu muita coisa. Fiquem com essa palavra, né? Analisem o que estamos fazendo da nossa vida, né? Hoje, com essa questão de ansiedade tão forte, que eu vejo tanta gente tendo esse problema, né, de ansiedade, que a gente venha meditar na palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele também nos tranquiliza. O Senhor, Ele nos dá a palavra de esperança, de fé, né? Ele nos dá ânimo, tem muita palavra de ânimo, que a gente venha buscar o Senhor, porque o Senhor, Ele nos ajuda a caminhar nessa terra de tantas coisas difíceis, né? Precisamos de alguém que nos levante, que nos ajude, e a palavra do Senhor, ela faz isso. Amém? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Que Deus abençoe a vida de vocês a cada dia. Amém?